Campina Grande, terça-feira, 25 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Soldado do Exército, Dia do Feirante. E nós vamos, nessa oportunidade, orar pelas nossas Forças Armadas, que lamentamos durante muitos anos passados. Nós vimos que esta nação está precisando realmente de receber um renovo por parte daqueles que são guardiões desta nação. Hoje o Exército Brasileiro, segundo já ouvimos muitas informações através dos órgãos de comunicação, está sucateado. É por isso que eu convido você agora a orarmos pelo Brasil, principalmente por este ano ser um ano de eleições, para que Deus mude, para que Deus reverta essa situação, principalmente o quadro desagradável, triste pelo qual as nossas Forças Armadas, o Exército Brasileiro, vem sofrendo, vem experimentando durante esses anos tanta coisa que nos entristecem. Pai, nós neste momento queremos interceder em favor da nossa nação, da nossa pátria, principalmente diante deste ano que é um ano de decisões quanto à escolha do futuro presidente, deputados, senadores, governadores. Pai, te pedimos em nome de Jesus uma bênção especial, extensiva às autoridades constituídas, principalmente às Forças Armadas. Tem misericórdia. Senhor, quanta coisa temos visto que nos entristecem e que tiram do nosso coração a alegria que em anos anteriores, nós desfrutávamos quando íamos para as paradas do 7 de setembro, ver o desfile das Forças Armadas, que muito nos orgulhávamos. Portanto, te pedimos em nome de Jesus, muda este quadro, reverta este quadro, este ano principalmente, que é um ano de eleição. Essa é a oração que nós te fazemos, intercessória por nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há
como será o futuro do nosso país. A nossa vida tem que ser da forma que nasce uma criança. A criança, quando ela nasceu, ela é alimentada com leite da mãe e começa a crescer. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação lá no livro, na igreja de Corinto, quando ele diz isso, que ele deu aos coríntios leite espiritual para que eles crescessem. Foi até uma experiência que Paulo teve lá, quando chegou lá na casa, e o pessoal estava muito imaturo ainda, e ele chamou de crentes carnais, porque não tinha maturidade, e ele ignorou aquilo, porque ele tinha realmente dado o leite espiritual à igreja, e passado certo tempo, ele achou que quando voltasse lá na igreja de Corinto, ia encontrar uns crentes maduros, povo que mais robusto, com mais entendimento. Pelo contrário, quando chegou lá, estava crentes maduros, feitos meninos dentro da igreja, discutindo, tomando partido, fazendo essas coisas, essas meninices. E Paulo ignorou isso e disse: eu não posso chamar vocês de espirituais, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda não entenderam o trabalhar de Deus e não buscam o alimento espiritual necessário para o vosso crescimento. Nós temos, irmãos, da mesma forma que a criança cresce, a gente tem que buscar esse crescimento espiritual. Porque existem pessoas que passam anos e anos na igreja, mas a gente não nota, porque a vida espiritual a gente começa, a Bíblia diz assim, pelos frutos se conhece a árvore. E você olha para a pessoa e não vê que não houve crescimento espiritual nenhum. A pessoa continua raquítico, como se não tivesse sido alimentada. E isso não é bom. Você tem que evoluir na sua fé, evoluir no crescimento, no conhecimento de Deus, cada dia mais. Por isso tem muita gente que fica tímido lá no canto sem sair, mas também porque não procura evoluir e crescer. Irmãos, olha, a palavra de Deus, ela é um poço profundo. Se a gente começar a buscar e a aprender de Deus, é uma fonte inesgotável. Você jamais vai esgotar de conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para dar. Tem que se buscar. Agora você tem que fazer a sua parte de se esforçar e buscar para se alimentar e crescer espiritualmente. E não ficar sempre estabilizado, estagnado naquela situação, como se ainda fosse uma pessoa natural. Temos que buscar cada vez mais crescer espiritualmente e aprender. E quem nos ensina isso? O grande mestre, o Senhor. Um outro ponto também é o coração do homem era corrompido. Eu falei do estado do homem, de prostração, e o coração corrompido, como está lá no profeta, lá em Jeremias, né? Que afirma que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E não só enganoso, e nem só corrupto, é desesperadamente corrupto. E ainda se pergunta no texto: quem o conhecerá? Só Deus quem conhece o coração do homem. É Ele que coloca o novo ser, um novo coração, e só Ele que pode prescrutar esse coração. Conhece esse coração e nos ajuda nesta caminhada. O outro ponto é a cegueira espiritual. O homem natural não entende as coisas de Deus porque elas são loucura, e elas só são discernidas espiritualmente, porque o homem natural não pode compreender. Por isso que há necessidade de cada um de nós de espiritualmente andarmos dessa forma que a Bíblia recomenda aquele que está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente pode fazer um paralelo aqui daquilo que... O que é que reflete uma pessoa que nasceu de novo? Se eu vivi, irmãos, uma vida devasta como eu vivia, de prostituição, de bebedice, hoje eu não pratico mais nenhuma dessas coisas que eu praticava antes. Reflexo de quê?
da nova criação. E não só não pratico, é porque não tenho mesmo vontade de fazer nada de uma dessas coisas. Não tenho desejo no coração mais. Porque não é só o deixei, não, porque deixei de beber. Uma certa vez eu estava brincando com um amigo meu que ele disse: eu vou estar lá dentro da igreja, para quê? Eu entrei no AA e estou até agora, faz 15 anos que eu estou sem beber. Eu digo: não, está certo, o AA pode resolver esse problema. Você não queria, não era deixar de beber? Pronto, o AA resolve. É só evitar o primeiro gole, né? Lembra, pastor Bosco? É só evitar o primeiro gole e pronto. Que é o lema do AA. Mas o problema de eu ir para a igreja não era para deixar de beber, eu disse a ele. Não era para deixar de beber. Eu queria ter uma nova vida. Que eu não aguentava mais amanhecer numa segunda-feira com aquela ressaca, como o cabo disse, um gosto na boca com gosto de guarda-chuva, de cabo de guarda-chuva, e me arrependendo e com aquela sensação de querer morrer e querendo uma nova vida e sem conseguir. E de toda segunda-feira eu dizia: a partir de hoje eu não bebo mais. O homem, eu não bebo mais. Jesus olha e diz: quem és tu para dizer eu não faço? O pecado tem domínio, irmão, sobre nós. Quando Cristo entra, ele quebra esse jugo do pecado. Aí o homem tem liberdade para dizer não. Foi isso que eu encontrei em Cristo depois que eu me converti, que realmente me tornei nova criatura e eu pude dizer não. No começo eu tinha até medo de chegar perto de quem estava bebendo lá. Ainda com medo do homem carnal querer dizer: não, eu vou tomar. E realmente tinha os convites. Tinha deles que diziam: não, rapaz, isso é uma besteirinha, só tu toma só um refrigerantezinho com a gente aqui. Mas a intenção era que, quando eu tivesse com aquele copo lá, e botar um pouquinho da bebida para ver se eu descia. Mas chegou o ponto de eu ter dentro de mim aquela liberdade de dizer não. Não só de querer, porque não tinha mais vontade, irmãos. Não tinha mais vontade. Eu me lembro do Marisa, naquele tempo que a gente evangelizava dentro do Parque do Povo. E muitas pessoas perguntam: mas rapaz, tu tem coragem de ir para aquele ambiente onde tu andasse lá bebendo e coisa, e chegar lá e evangelizar? Eu digo: hoje eu tenho. Antes eu não tinha, não. Mas graças a Deus, a firmeza que Deus me deu em Cristo Jesus me faz estar nesse lugar com outro propósito, não aquele propósito antigo, mas com um novo propósito de chegar e evangelizar e falar da palavra de Deus, e falar que Deus transformou a minha vida e pode transformar a vida daquela pessoa. E encontrei muitos amigos lá, ex-amigos das antigas, lá dentro do Parque do Povo, e eu me sentava na mesa com a Bíblia, sentando na mesa conversando com ele e evangelizando e dizendo a ele, dizendo o que Deus fez na minha vida. Mas como eu consegui isso? Maturidade espiritual, irmãos. Porque você tem que buscar essa maturidade espiritual. Estagnação, você se estagnar espiritualmente, não sai daquilo. E passa anos e anos e anos e anos. Eu conheço pessoas que, se você conversar com ele aí, e perguntar assim: quantos anos você tem de crente? Eu já tenho mais de 30 anos. Mas abre a boca para dizer que tem mais de 30 anos. Mas espiritualmente raquítico. Porque não busca o crescimento espiritual. E a gente recebe nova vida para isso. É nova criatura em Cristo Jesus. E andarmos com a atitude de nova criatura. Então, se eu fazia aquilo, vivia na bebedeira, vivia nos vícios, e não faço mais, isso é o reflexo da nova vida, da nova criatura que eu sou, da nova vida que tenho. Porque quando a pessoa não nasceu de novo, você nota. Até pessoas no nosso convívio, que você vê que atitudes dessa pessoa não é a atitude de uma nova criatura. É de uma pessoa ainda que não nasceu de novo. De vez em quando faz umas falcatruas aqui, outras ali. De vez em quando é pego dando uma saidinha, como diz. Irmãos, a gente tem que mostrar que somos nova criatura através das nossas atitudes, do nosso testemunho. Lembra do profeta Eliseu? Quando a mulher testemunhou dele, disse para o marido para construir um quartozinho, uma cama, colocar uma camazinha para ele quando ele passasse.
ele passava de frente à casa dela. Ela disse, porque ele verdadeiramente ali é um homem de Deus. Testemunho de nova criatura, de que foi transformado. E isso tem que existir na nossa vida. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor por isso. O milagre do novo nascimento, a ação do Espírito Santo. Coloque no seu coração. Não partiu de você a atitude de chegar-se a Cristo. Isso é iniciativa, irmãos, atitude soberana de Deus. A nova criação é estritamente soberania do Divino Espírito Santo de Deus. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida. As outras coisas que acontecem são reflexo dessa nova criação. Eu me aproximasse de Deus, buscar a Deus, aceitar, levantar a mão. Eu não entendi isso no começo, como eu disse aqui. Eu achava que eu me converti, porque senti o desejo de me converter, mas o trabalhar de Deus já vinha disso. Agora, a forma de Deus trabalhar, muitas vezes a gente não, que eu disse que não, a gente não entende, porque, irmãos, às vezes é no conta-gota. Porque chega uma pessoa perto de você e está lá, Deus já lhe deu a graça sobre a sua vida. Aí chega uma pessoa, solta um versículo para você. Aí você vai para outro canto, chega uma pessoa, dá uma palavra para você. Rapaz, sai dessa vida. Deus tem coisa melhor para ti. E aquilo vai. Às vezes no decorrer do tempo. Eu me lembro, no meu tempo de juventude, quando eu estava no Colégio Estadual da Prata, tinha uma jovem lá no tempo também, eu via, tinha meninas crentes, que chegavam perto de mim, se aproximavam e deixavam uma palavra. Depois que eu me converti, foi que eu vim me tocar nisso, me lembrar. E eu vi que era realmente a ação do Espírito Santo já na minha vida. Até chegar ao ponto, o êxtase, ponto final, que é da gente chegar e se render. E publicamente a gente confessar a Jesus, como a gente faz. Mas o trabalhar de Deus, ele vem na sua vida. Até chegar esse dia em que você realmente se entrega. Amém? É obra do Espírito Santo, como eu falei. Assim como não escolhemos nascer fisicamente, uma criança não escolhe nascer fisicamente, o Espírito Santo age de forma soberana e sopra onde quer, como está lá em João 3,8, dando vida ao morto espiritual. No vale de ossos secos, aqueles corpos não podiam ter reação nenhuma, a não ser no momento em que o Espírito Santo veio, o Espírito veio sobre ele. E lhe deu vida. E lá em Ezequiel, a troca do coração. Deus tirou realmente da minha e da tua vida o coração de pedra e colocou um coração de carne. Irmão, quando fala em coração de carne, a gente pode até refletir um pouco sobre isso. Coração de pedra, a gente já sabe, dureza de coração, firmeza. Você, às vezes, quando você é do mundo, você tem sua opinião própria. O meu pai, ele tinha uma coisa de dizer assim, que ele... Se ele pegasse um pedaço de madeira assim e dissesse que era pedra, porque era aquela coisa de dizer é o que eu quero. E coração de pedra, a gente pode comparar a isso, esse tipo de atitude. Quando a gente é mundano, a gente é radical nessas coisas, a gente quer do jeito que a gente quer, as coisas têm que ser do jeito que a gente quer. Se não nos agrada, a gente sai fora ou tira fora. Agora, quando diz um coração de carne, é um coração amolecido. E o cristão tem que ter esse coração amolecido. Porque a gente, irmãos, na hora que Jesus colocou, Deus colocou uma nova vida, a gente é nova criatura, a gente passou a pertencer a Ele. Então a gente, nem eu nem você, somos donos de nada da nossa vida. É por isso que a gente tem que fazer morrer essa natureza, porque muitas vezes a gente quer que prevaleça as nossas vontades. Isso é o homem natural querendo exercer força ainda. E você tem que negar essas forças, essa força. Você tem que fazer morrer isso aí. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma atitude de negação.
Ah, irmão, mas eu queria tanto, irmão, eu gosto tanto disso. Mas vocês têm que saber se isso que você está fazendo ou quer fazer, se é o que Jesus quer, se é o que Deus quer para a tua vida. Então não é mais a minha vontade que prevalece. Eu gosto quando o pastor Bolso diz aqui, toda a experiência que o pastor Bolso vai fazer, uma decisão muito importante, que ele diz que ele faz a prova de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Submissão à vontade de Deus. Submissão. Quando você vai resolver qualquer coisa na sua vida, que você não ora, não busca a Deus, então você está dizendo que vai ser do seu jeito e acabou-se. Mas se você se coloca diante de Deus, se rende e diz: Senhor, faz como tu queres, aí o Espírito Santo é quem age. E prevalece a vontade de Deus na minha e na sua vida, e não a sua. Essa tem que ser a atitude de cristão. Essa tem que ser a minha atitude e a sua atitude. A evidência de uma nova criatura. Os frutos da regeneração. Quais são os frutos? Uma vida transformada. Quem é regenerado por Deus não continua vivendo deliberadamente no pecado, porque uma mudança real na natureza. Houve uma mudança real na natureza. Isso é a evidência, irmão. Você mudou de vida, você é nova criatura. A sua atitude não pode ser jamais aquilo que você praticava no mundo, aquilo que você, o modo de vida que você andava. Isso eu falo porque a gente vê até, como eu disse aos irmãos, externamente. Eu andava de todo jeito, do jeito que eu, quando era no mundão. Mas é diferente quando a gente está na casa do Senhor, um modo de expressar. O mundo já começa a ver você andando diferente, até pelas suas vestes. Pelo que você veste. Você já mostra que você é diferente. Por isso que eu não concordo com muitas vezes você querendo se amodar às coisas do mundo, para ser igual ao mundo, quando a palavra de Deus recomenda: não vos conformeis com este século, não andais segundo as tradições mundanas, aquilo que o mundo oferece. Irmãos, nós não devemos ter vergonha de sermos diferentes, porque somos. Nós somos povo de Deus, então a gente não tem que ter vergonha. Não, mas e o que é que fulano vai dizer de mim, porque eu sou... Eu me lembro que o jovem é que sofre muito isso, né? Às vezes está na universidade, aí veste uma roupinha diferente, não pode... Aí é criticado e diz: mas eu vou perder essa amizade, vou perder aquilo, porque eu não posso andar daquele jeito, não posso investir daquele jeito. Mas é uma nova criatura. Eu não posso ser igual ao mundo, não. Eu tenho que ser diferente. Isso eu estou falando externamente. E internamente a questão moral ainda mais agravante. Se eu era no mundo uma pessoa que gostava muito de mentir, de contar, né, aquelas coisas, aquelas histórias, eu não posso, como crente, estar fazendo isso, não. Essas coisas, essas reações, a gente tem que entender, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Paulo olha para a sociedade, para o povo dele, eles fazem, eu posso fazer também. Deus não vai proibir você de fazer, não. Aí Paulo pergunta: mas não me convém. Convém para um crente andar desse jeito? Não convém. Então eu não vou fazer. Porque eu sou diferente. E não tenho vergonha de ser diferente. Nem quero ter vergonha de ser diferente. E não me convém. Eu tenho que andar diferente mesmo. E tenho que me alegrar nisso, por ser diferente. Eu me alegro, irmãos. Às vezes eu chego na casa das minhas irmãs para um almoço lá, e elas me convidam lá, está todo mundo farrando, bebendo lá e coisa. Aí eu fico numa mesa reservada com algumas pessoas que também não gostam daquelas farras. E eu não fico triste não, por não estar lá não, no meio deles, não, na bagunça não. Eu fiquei alegre. Eles olham para lá, de vez em quando vem um para lá, para a mesa. Para puxar assunto e para conversar. Aí o assunto que faz, eu estava com o meu sobrinho, a última vez que eu fui almoçar na casa da minha irmã, e o meu sobrinho que se converteu, e eu conversando com ele das coisas de Deus, e ele lá, e daqui um pouco vinha um lá. Aí conversando, aí toma o evangelho, aí voltava. É desse jeito que acontece. E a gente não tem que ter vergonha, não. Eu acho que é bom, porque vem confirma que é vida diferente. Eu me lembro quando eu antes de me converter, eu saía muitas vezes dizendo que era inveja santa, que não existe inveja santa, né?
Inveja já não é santa. Mas eu dizia a mim, porque quando eu trabalhava na gráfica, aí tinha um menino que era da igreja. Aí ele era crente na gráfica e uma vez eu cheguei na casa dele para vir, fui lá com o irmão dele tomar uma lá com ele lá. Quando eu estava lá na sala dele, aí o irmão dele entrou, da igreja. Aí com vestido, com gravata toda e com a Bíblia. E eu dentro de mim ficou aquele negócio assim, eu não podia estar numa vida dessa. Aí eu chamei aquilo de inveja santa. Porque, irmãos, o proceder era diferente. Ele chegou, foi dando a boa noite, a paz do Senhor e tal, e dando uma palavra de Deus. Então, há aquele impacto. Às vezes a gente pensa que não, mas há. Só no seu modo de agir, no seu modo de proceder, você traz impacto para as vidas das pessoas que estão naquelas vidas desgarradas, desmanteladas. Há impacto, pode ter certeza. Por isso que não deve se sentir vergonha de ser o que é. Nós somos nova criatura, somos diferentes, porque somos criados em Cristo Jesus. A esperança viva, fomos regenerados para uma viva esperança e para uma herança eterna que não pode ser destruída. Jamais vamos perder essa herança. Isso que recebemos de Deus, essa nova vida em Cristo Jesus, jamais nós perderemos. Deus não nos tira. É uma herança eterna que Ele nos deu. Para terminar aqui, eu queria só deixar 4 características da regeneração. Como eu falei no início, a primeira característica é que ela é instantânea. E eu disse aqui aos irmãos que a gente não sabe o momento, mas é uma coisa instantânea. É no de repente de Deus, que a gente não consegue distinguir. De repente, eu sou nova criatura. Começo a me voltar para as coisas de Deus, escuto o Evangelho, escuto a palavra, de repente eu estou lá na frente com a mão levantada, e glória a Deus, recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas houve o trabalhar de Deus naquele instante na minha vida. Ela é instantânea, ela é invisível, uma obra secreta no espírito humano, percebida pelos frutos. Acontece no nosso ser interior, a gente não vê, mas depois se identifica pelos frutos. Como eu falei aqui, por ser nova criatura, a gente começa a dar frutos e mostrar que realmente somos nova criatura. Então ela é invisível, mas também invisível no interior da gente, mas os frutos dela são visíveis. Ela é irreversível. A vida que Deus sopra, ela é eterna. E Ele não retira o que Ele deu. Ele nos deu vida nova e não retira. É nossa. E a gente sabe o resultado dessa nova vida que Ele nos deu. Que vamos estar diante do trono branco, diante da presença dEle. Amém? Olá, irmãos, somos Ginarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faz
Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida.